Boa noite, pessoal. Hoje é dia 23 de julho de 2019. Meu bebê Vinícius hoje já está no auge de 5 meses. Bebê super saudável, super feliz, que me traz muita alegria, muita felicidade. O irmão mais novo do Alexandre. Eu tô fazendo esse vídeo aqui agora, corrido, final da noite, porque o bebê já dormiu e por um motivo bem complexo, meu marido tá no trabalho até agora. Agora já são 9h30 da noite e ele ainda não voltou pra casa. Então eu aproveitei pra fazer esse vídeo do jeito que eu tô, de pijama, sem maquiagem, com cabelo feio, toda me sentindo horrorosa, mas eu queria falar a respeito de uma coisa que eu acho extremamente falar. Principalmente para as meninas que, como eu, também perderam um bebê e que estão passando pelo momento da gestação no momento, ou que acabaram de ter um bebê. Eu quero falar a respeito do puerpério da mãe do bebê arco-íris. Ou seja, eu quero falar do puerpério da mãe que, assim como eu, se tornou uma mãe depois que perdeu o primeiro filho, que perdeu um bebê anterior, no caso, né, que seria esse bebê que chega seria o bebê arco-íris. Bom, o que eu acho interessante eu comentar com todos vocês é que durante o meu período de gestação do Vinícius no ano passado, tinha colocado na minha cabeça o seguinte, que eu não ia me preocupar com nada na minha vida até o dia do parto, que daquela data até depois, a única preocupação que eu queria ter, que eu tinha na minha vida era chegar ao dia 4 de fevereiro, que foi o dia do parto do Vinícius. Depois, como seria para eu voltar ao trabalho, como seria a criação dele, se ele ia dormir bem, se ele ia dormir no berço, se ele não ia mamar leite materno, se ele ia. Nada disso eu queria pensar. Essas coisas práticas que caem no colo da gente. Tudo que eu estava preocupada era pro dia do meu parto. Bom, meu parto chegou, deu tudo certo, voltei para casa com o Vinícius nos braços e aí veio efetivamente o momento do puerpério. Esse momento para mim veio de uma forma um pouco tardia porque foi da seguinte maneira: o meu marido tirou um mês de férias depois que o Vinícius nasceu e ele ficou em casa comigo por conta de mim. Tive algumas visitas durante esse período. Na primeira semana que o Vinícius nasceu, quando o Vinícius estava com 9 dias, veio meu sogro, que não mora aqui na minha cidade, mora em São Paulo. Ficou aqui em casa conosco uma semana. E depois, no carnaval, quando o Vinícius estava fazendo um mês, quem chegou para conhecê-lo foi minha sogra, que também não mora aqui na cidade e que ficou aqui na cidade por uma semana mais ou menos também. Concomitante a isso, depois da visita dos meus sogros, meu marido voltou a trabalhar e eu me vi sozinha dentro de casa, com um bebê de um mês, tendo que aprender a fazer tudo sozinha. Para mim, esse período também foi um pouco complicado, porque eu tive alguns problemas pessoais. A minha mãe não pôde estar tão presente na minha vida comigo como eu achei que seria, porque ela teve uns problemas de saúde na família dela e ela teve que dar assistência para outra pessoa com motivo de saúde muito mais complicado do que o meu. Meu caso era um puerpério, era um pós-parto. Eu precisava dela para ela poder me ajudar em coisas simples, como me ajudar a dar uma limpada na casa, lavar uma louça. E nesse outro caso de problema de saúde da família dela, era caso de vida ou morte mesmo. Então, assim, é um momento que eu nem pude cobrar muito, que eu nem posso cobrar muito dela, que realmente não dava. O que aconteceu foi o seguinte, pessoal, eu me vi sozinha em casa quando o Vinícius fez um mês, e nesse período ele teve um salto de desenvolvimento que eu vou falar para vocês, não foi brincadeira. Ele acordava às 5 horas da manhã e ele não tirava nenhum cochilo durante o dia. Eu não dormia nada, nada, nada para descansar. E nesse período é um período que ele teve muito colado, muito grudado comigo, então eu não podia fazer muita coisa a não ser ficar com ele. Então, para mim foi muito desgastante mesmo, muito exaustivo. E junto com isso aconteceu de que eu comecei a ficar trancada dentro de casa nesse período. Aconteceu que eu cheguei a ficar em casa 3 semanas, pessoal, sem colocar o pé no portão de casa. E isso é enlouquecedor. Então, toda mãe que passa por um puerpério entende que isso é um momento que a mãe tem que passar mesmo, que é um momento de solidão e tudo. Mas para mim, que não tive a oportunidade de viver a minha primeira maternidade,
que no caso da minha primeira maternidade eu tive que enterrar meu filho, eu coloquei aqui na minha cabeça o seguinte: olha, tudo que existe de pior no planeta Terra para passar, eu já passei. Tem nada pior do que a morte de um bebê, não tem nada pior do que a morte de um filho. Então, qualquer coisa que vier depois, eu vou tirar de letra. Cara, realmente, a pior coisa que existe para passar, eu passei. Só que eu subestimei demais o puerpério. Eu subestimei demais esse negócio de conhecer um serzinho que depende de você 24 horas do dia para tudo. Que sem você o bebê não come, o bebê não é trocado, o bebê não toma o sol que ele precisa tomar, o bebê não troca de roupa, o bebê não toma banho, o bebê não faz nada, o bebê depende da gente 100% do tempo. Então, quando a ficha caiu e eu caí nessa realidade aí, sinceramente, para mim foi bem complicado. Então, o que eu quero falar para as mamães de anjo, que é um caso, que por acaso viveram o mesmo processo que eu, que é o caso de primigesta, eu perdi o meu primeiro filho, da minha primeira gestação, não tive a oportunidade de ser mãe, e aí tô sendo mãe agora do meu segundo filho. É onde eu consigo exercer a minha maternidade. Pessoal, preparem a cabeça de vocês para o puerpério. O puerpério é punk, é difícil, mas ele não precisa ser. Ele não precisa ser tão difícil se você conseguir, principalmente, organizar uma rede de apoio em torno de você. Se tiver alguém para te ajudar um dia na semana para ficar com o bebê para você, sei lá, sair para fazer as unhas, se você tiver alguém para te ajudar, por exemplo, a limpar a casa uma vez na semana, se você tiver alguém para te ajudar aí na sua casa, pelo menos para estender uma roupa no varal. Aceite ajuda, pessoal. Aceite ajuda. Ajuda nesse momento é crucial, é muito importante. É difícil demais aceitar ajuda porque isso expõe uma fragilidade que a gente tem. Eu aprendi que isso é uma exposição da fragilidade que a gente tem por essa razão. Mas olha aqui meu estado hoje em dia. Hoje em dia minha mãe continua sem poder me ajudar muito porque continua com o mesmo problema de saúde na família dela. E aqui, um mês que eu não faço as unhas, o meu cabelo tem mais de 6 meses que eu não corto, não tem nem previsão de quando eu vou ter condição de ir ao salão cortar o cabelo. Então, assim, é um momento que mexe muito, principalmente com esse lado vaidoso da mulher. Eu me sinto uma mulher horrorosa hoje em dia, não só porque eu não consegui emagrecer, aliás, tô me sentindo feia nesse sentido, porque é uma barriga feia, flácida que fica depois da gestação, mas é porque eu descobri que tempo, que era uma coisa que me tinha tanto antigamente, eu não tenho mais hoje em dia para fazer coisas muito simples. Então, se eu quero sair para comprar uma roupa nova, eu tenho que organizar toda uma logística para poder saber quem vai ficar com o bebê, ou se eu vou levar o bebê, se alguém vai me ajudar. Então não é uma coisa simples mais que como era antigamente. E eu não tô reclamando não, eu só tô contando a realidade. Teu filho é maravilhoso, mas assim, não subestimem o puerpério. Mamãe que tá esperando o seu arco-íris. Prepare a sua cabeça também para o depois. Não espere viver na raça como eu vivi, porque às vezes vai ser mais difícil. Às vezes requer um pouco mais de planejamento do que você espera que requeira. Então é isso, pessoal. O puerpério é difícil em todos os casos. Acredito eu que do primeiro filho até o 10º filho vai ser um momento difícil, um momento delicado para a mulher, um momento de insegurança, de incerteza, mas ao mesmo tempo um momento maravilhoso de descobertas, de crescimento de um amor que eu só ouvia falar. Agora eu entendo, agora eu vejo. Então é isso.